Cristo, amados irmãos. Amém e a paz. É um privilégio estar com os irmãos esta noite, um dia de festa, um dia maravilhoso, em que nós já adoramos muito, já louvamos muito, estamos extremamente alegres na presença de Deus. Estou nesta noite acompanhado da minha esposa, Maria Vitória, e já tenho o privilégio de dizer que já temos 30 anos de casados. Estou acompanhado do meu filho pastor, Nori Jans, que é o titular hoje na igreja onde eu me congrego, e a sua esposa, Larissa. Então, mas não pense que eu só tenho este menino, não, viu? Eu tenho 5 filhos. Então, às vezes a gente diz assim, falar de família é só olhar para mim mesmo e verificar os anos que passaram, aqueles que estão próximos de mim, e verificar que Deus edificou a minha casa e a minha família. Somente Ele edificou a minha casa e a minha família. Amados irmãos, nós tivemos a alegria dessa noite de chegarmos aqui e ver o pastor lendo o texto que Deus colocou no nosso coração. Aí eu olhei para o meu amigo Levi, para a esposa dele, e disse assim: olha cá, Levi, olha aqui. Porque as coisas de Deus, elas são assim, elas são feitas antes de nós. Quem não entende isso, quem nunca viveu isso, não sabe. Mas nós que vivenciamos isso, sabemos que Deus vai fazendo na frente. Por isso, pensa, por isso escuta, porque se cansar, pode ser que Jesus diga: e vocês ainda estão aqui? Podem ir. Aonde iríamos nós se só tu tens palavra de vida eterna? E é isso que Deus diz para nós. Amados irmãos, o nosso texto está em Atos capítulo 16, versículos 23 adiante. Atos 16, 23 adiante. Vamos reverenciar a palavra, ficando de pé. Atos 16, 23 adiante. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor
e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Aleluia. Pai, nós te adoramos nesta noite, porque Tu és Senhor de nossas vidas. Pai, nós te buscamos nesta noite, porque nós dependemos da Tua iluminação, nós dependemos do Teu Espírito Santo, nós dependemos do Teu falar, do Teu poder, do Teu agir, Seja adorado sejas comunicar conosco, Senhor. e poder estar eternamente ao teu lado, na tua morte, nas tuas moradas. Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Acendemos. Traz experiências grandiosíssimas das pessoas com o Espírito de Deus. A ação da igreja primitiva é uma grandeza que estabelece para nós a segurança de que precisamos para anunciarmos aquele que salva vidas. Meus amados irmãos, quando os discípulos pregavam, onde eles passavam, os corações se abriam para ouvir a palavra, porque eles queimavam o coração à palavra pregada. Observemos que até mesmo a irritação dos apóstolos quando acontecia era porque algo podia ser um empecilho para salvar vidas. Foi o que aconteceu com aquela adivinha que, vendo que Paulo estava adentrando, ou seguia dizendo, apertando-o sempre, dizendo: "Este é o servo de Deus Altíssimo", e ele se irritou naquela hora e mandou que aquele espírito adivinha saísse daquela mulher. E no mesmo momento as Escrituras diz que aquele espírito a abandonou, e aí a calmaria do espírito voltou ao coração dos discípulos. Mas nós estamos aqui diante de uma experiência que muitas vezes nós não temos vivenciado nos nossos dias, porque estamos preocupados com muitas coisas que nos cercam, muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, e esquecemos de apreciar a beleza, a grandeza, o poder da palavra genuinamente em nossas vidas. A Bíblia diz que aqueles discípulos no cárcere foram levados e estavam ali, e eles cantavam e oravam ao Senhor. Você está no deleite da sua casa, da sua família. Você tem tido tempo para orar e louvar o Senhor em família? E aí vamos lá. Eu tinha 20 anos de idade, estava no seminário da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Sobral. Um claustro imenso, corredores imensos. Depois de extensas horas de penitência e oração, nós olhávamos lá de cima para o lado de fora, de onde nós estávamos enclausurados, e víamos no início da celebração das missas católicas
aqueles pais vindo ao encontro dos seus filhos e os abraçando. E eu ficava de lá olhando, e um dia eu meditei: meu Deus, se eu continuar aqui, eu nunca vou ter esse privilégio de ser pai. E eu ficava: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Às vezes a gente perde o senso das coisas, não consegue ver a beleza que Deus fez em nossas vidas, dando-nos a paternidade como um compromisso divino e uma certeza de alicerce para o mundo em que nós vivemos. Será que é rasteiro demais dizer que famílias equilibradas fazem filhos equilibrados? Será que é rasteiro demais dizer que a família de evangélicos sempre deve ter uma família bem equilibrada, de filhos que sabem o que quer e que sabem o que representa no meio desta sociedade que nós vivemos, uma sociedade desgastada pela ganância, uma sociedade desgastada pela corrupção, pelo malabarismo de tantas vendas indevidas, tanto da música como do corpo humano propriamente dito. Será que salvar vidas, salvar famílias, não é a principal missão ainda hoje dos discípulos de Cristo? Precisamos continuar atentos para salvar vidas. Nós entendemos quantas situações suicidas que existem nos dias de hoje. E nós olhamos para essas situações e ficamos às vezes a pensar: o que eu estou fazendo como cristão? Qual é a minha parcela de contribuição para que tantas vidas não sejam tiradas pelo inimigo, levadas pelo inimigo? Aquele carcereiro, ele teve uma atitude suicida quando ele viu que as portas do cárcere se abriu, quando ele viu que as correntes se quebraram e que os presos estavam soltos. Então ele não pensou duas vezes em tirar sua própria vida. Qual foi a atitude dos discípulos? Então os discípulos disseram: para com isso, nós estamos aqui, te acalma. E ele pegou uma lâmpada e todo trêmulo pulou para dentro e disse: o que eu preciso para ser salvo? O que nós precisamos para salvar a nossa família? As pessoas às vezes são pobres demais, não tem mais do que o dinheiro. E eu digo a vocês: falta para as pessoas o amor, a casa aconchegante, a vontade de viver em unidade dentro do lar. E às vezes as pessoas pensam que o dinheiro é a parte principal e esquecem que a maior riqueza está nos detalhes das virtudes que são adquiridas vivendo uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, vivi boa parte dos meus anos perdidos na religião. O ex-padre Aníbal, ele dizia que Jesus Cristo é tão bom que salva até padre. Mas ele dizia isso porque ele sabia o que um padre vive.
temos experiências as mais difíceis possíveis. Me lembro de um determinado dia, quando eu ia no claustro daquele convento e encontrei um dos meus colegas, e ele vinha com a cintura toda amarrada de silício, que o silício é uma espécie de corda com pontas de ferro que os frades usavam para se penitenciar. E ele vinha com aquele cordão de silício na cintura, a cabeça toda raspada, ele vinha sangrando, fazendo penitência, porque achava que aquele ali era o caminho para ele poder renegar os seus pecados, para ele poder ser perdoado dos seus pecados. Essa coisa da religião que muitas vezes massacra, que muitas vezes corrompe e que tira a grande verdade do Evangelho. Para que tu seja salvo, basta que tu creia em Jesus Cristo e os teus pecados serão perdoados. Mas o frade não. O frade achava que tinha que se penitenciar toda semana e se bater de corda, porque senão não seria salvo, porque senão não encontraria o perdão dos seus pecados. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é viver isso? Vocês nunca viveram isso. Graças a Deus, está amarrado em uma corrente teológica de entendimento de tantas ideias de concílios papais que muitas vezes corrompem toda a verdade do Evangelho, trazendo uma mentira ilustrada, bonita, sagaz e pronta para escravizar. A diferença entre o pastor e o padre, sabe qual é? É que o padre continua escravo do pecado e o pastor está liberto. Essa é a diferença. E Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso impacta porque nós estamos, como Maria vai com as outras muitas vezes. Alguns evangélicos acham que é a mesma coisa, porque nunca viveram essa experiência, porque nunca sofreram o urdidame da religião. Mas se tivessem passado pelo que eu passei, certamente iam entender melhor ainda o que é estar com Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, aquela situação suicida do carcereiro, ela foi interrompida. A situação suicida do carcereiro foi interrompida. Quantas situações suicidas nos dias de hoje? E nós muitas vezes não temos a ousadia de interromper tais situações, porque muitas vezes nós também estamos impregnados em fraquezas, em desânimo e em coisas que não nos levam ao ápice daquilo que Jesus Cristo espera de nós, e de fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a verdade é que o catolicismo continua escravizando, e nós muitas vezes contribuímos com isso. As pessoas esquecem a máxima do Evangelho de Cristo: fazei aos outros aquilo que quereis que vos faça. Não é suficiente, mas é suficiente a proporção daquilo que Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E muitas vezes nós não estamos conseguindo orar com os de casa, nós não estamos conseguindo ter paciência com os de casa. Me desculpem, e se isso está difícil para nós, imagina para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Porque se nós
não despertar-nos, certamente que nós vamos ser pegos com a lamparina apagada. Lamparina apagada! Porque não conseguimos colocar o azeite da unção, o azeite da consagração